Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora vamos falar sobre ainda a convivência familiar. No entanto, quando os pais estão privados de sua liberdade, ou seja, quando os pais estiverem presos, como é que o ECA tenta assegurar o direito à criação no seio da sua família para a criança e para o adolescente? Isso está lá no parágrafo 4º. Então, veja, a convivência da criança e do adolescente com o pai ou a mãe presos poderão exercer esse convívio através de visitas periódicas promovidas pelo responsável, ou seja, aquela pessoa que está cuidando daquela criança ou daquele adolescente, em razão justamente da prisão e, veja, independentemente de autorização judicial. Então, se eu tenho uma criança ou adolescente institucionalizado em um acolhimento, ou se eles estão na família extensa, por exemplo, a eles deverão ser assegurados essas visitas periódicas no estabelecimento prisional, ok? Agora, com relação ainda a questões de prisão, de crimes, nós temos algumas regras que funcionam da seguinte forma: se eu tenho um pai ou uma mãe preso, ele, em regra, não vai perder o poder familiar. Ou seja, o pai ele é condenado por tráfico, encontra-se no cumprimento de pena pelo crime de tráfico. Ele vai perder o seu poder familiar? Não, em regra não. Tanto é assim que o próprio ECA prevê que poderão haver visitas periódicas. Então, ora, se o ECA diz que a criança ou o adolescente deverão visitar periodicamente seus pais, é óbvio que eles não vão perder o poder familiar em razão dessa condenação. Agora, se eu tiver esse pai ou essa mãe condenados por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, praticado contra o próprio filho ou filha, aí a história muda. Aí nós vamos ter uma hipótese de perda do poder familiar. Então, veja, em regra, pai ou mãe preso ou condenados não perdem o poder familiar. Exceção, caso esse pai ou essa mãe tenham praticado crime doloso, punido com pena de reclusão contra o seu respectivo filho, ok? Exemplo, professora, estupro praticado pelo pai em face da filha seria um caso de perda do poder familiar, tá? Isso está lá no artigo 23, no seu parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Destituição, perda, A perda do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra filho, filha ou outro descendente. Tudo bem, pessoal? Então, vejam que essas são as considerações com relação ao pai e à mãe presos. Agora, mudando de assunto, vamos falar, já que tratamos aqui de uma hipótese de perda do poder familiar, vamos, portanto, agora abordar a questão da ação que é proposta para suspender ou causar a perda do poder familiar. Então, como é que funciona isso? Então, se porventura um pai ou uma mãe pratica um crime doloso, por exemplo, punido com pena de reclusão, em face do seu filho, como é que ele vai perder esse poder familiar? Veja, essa ação ela é proposta pelo próprio Ministério Público ou também por qualquer pessoa que tenha interesse legítimo, ok? Contra um ou ambos os pais do menor. Então, regra Ministério Público ou qualquer pessoa que tenha um interesse legítimo, ok? Com relação a um dos pais ou a ambos os pais, tá? Essas ações, elas são regidas
próprio ECA, do 155 ao 163, que depois a gente vai falar sobre eles, perfeito? Agora, em alguns detalhes dentro desse procedimento, e eu sei que isso geralmente não cai na sua prova, na sua carreira, mas só a título de curiosidade, algumas regras, o ECA ele é insuficiente para poder regulamentar a mecânica dessa ação de perda ou suspensão do poder familiar. Então, nessa hipótese, nós vamos aplicar de forma subsidiária o CPC, ok? Lá no artigo 152, perfeito? Quem é que julga essa ação de suspensão ou perda do poder familiar? Bem, se o menor estiver em situação de risco, ou seja, com seus direitos fundamentais violados ou ameaçados, a vara competente é a vara especializada da infância e da juventude. Agora, se ele não tiver em situação de risco, essa ação será proposta em uma das varas especializadas de família, ok? Agora, dentro desse contexto da ação de perda ou suspensão do poder familiar, existem alguns mecanismos que o magistrado ele vai se utilizar para ter certeza de que realmente é uma hipótese de suspensão desse poder familiar ou que é uma hipótese de perda do poder familiar. E um deles, talvez o mais importante, é a realização de um estudo psicossocial ou uma perícia com relação à situação na qual essa criança ou esse adolescente se encontrem com relação ao pai ou à sua mãe ou aos dois, perfeito? Está lá no 157, parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, juntamente com o despacho de citação, e ainda que o interessado não tenha pedido, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar. Perfeito? Então, veja que isso aqui é algo de praxe. Então, o magistrado, logo que receber, automaticamente ele vai determinar, ok? Agora, nós temos uma situação interessante também, que ocorre nos casos em que os pais que estão ali prestes a perder ou ter suspenso seu poder familiar, eles sejam indígenas. Então, o parágrafo 2º, ele trouxe uma especialidade com relação a isso. Veja, quando eu tenho pai oriundo de comunidade indígena, além desse relatório, dessa perícia psicossocial, a gente vai ter a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. Perfeito? Geralmente a FUNAI. Tá? Então, nesse caso, pode acontecer de um indígena ter a perda ou suspensão do seu poder familiar? Pode sim, especialmente naquelas hipóteses em que os indígenas eles estão meio integrados ali com a sociedade, conosco. Então, nessas situações, são mais comuns a perda ou suspensão do poder familiar. Perfeito? Então, veja, o Ministério Público ou o interessado, eles vão propor a ação de suspensão ou perda do poder familiar, e aí o que vai acontecer? O requerido, ou seja, aquele que eventualmente vai perder ou ter suspenso o seu poder familiar, ele vai ser citado. E aí, veja, ele terá 10 dias para oferecer uma resposta por escrito, indicando, inclusive, as provas que ele pretende produzir no decorrer dessa ação, bem como ele já deverá também arrolar as testemunhas que ele entende indicadas, que ele entende que vão ali ser interessantes para a sua defesa. E aí, veja que essa citação, em regra, ela deverá ser feita pessoalmente, via postal ou através do oficial de justiça. Isso que nós acabamos de conversar, esse roteiro, está ali no 158, um artigo importantíssimo,
quando o seu conteúdo programático cobrar essa parte do procedimento. Então, vejam, o requerido é citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo o rol de testemunhas. Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para a citação pessoal, que é a regra. Parágrafo 1º. Quando não se conseguir, né? Então, veja, a citação será pessoal, a não ser que não se consiga encontrar a pessoa, esse pai ou essa mãe. E aí, veja, quando não houver essa hipótese, aí nós vamos ter uma outra hipótese de citação que está aqui no parágrafo 3º. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha, se for ter citação de pai ou mãe presa, essa citação deve ser feita lá no estabelecimento prisional, ok? Agora, muitas vezes esse pai ou essa mãe, eles se escondem, eles se ocultam para não serem encontrados pelo oficial de justiça. E aí, nessa situação, nós vamos aplicar o CPC. Veja, quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio, sem o encontrar, havendo suspeita de que ele se oculta, o oficial de justiça deverá informar qualquer pessoa da família ou qualquer vizinho do dia útil em que ele voltará para efetuar a citação, nos termos do artigo 252 do novo CPC. Então, veja, o que nós temos? Em regra, citação pessoal, beleza. Pai ou mãe preso, citação pessoal no presídio. Bom, pai ou mãe que não querem ser encontrados pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça ele percebe que estão se escondendo para não receberem o mandado de citação. Nessa hipótese, o oficial de justiça ele vai dizer assim, olha, no dia tal, vizinho, eu vou vir aqui. Avisa para ele, para esse pai ou para essa mãe, que eu vou vir aqui entregar o mandado. Essa é a chamada citação por hora certa. É uma citação ficta. Perfeito? E aí, veja, no parágrafo 4º, quando não se souber onde esses pais estiverem, o que vai acontecer? Eles vão ser citados por edital no prazo de 10 dias, dispensado o envio de ofícios para a sua localização. Então, não sabendo, de fato, onde é que esse pai ou essa mãe estão, aí haverá uma citação por edital. Tudo bem, pessoal? Agora, como que funciona, né? Então, a gente tem a citação. Como é que esse pai ou essa mãe vão se defender? É a famosa defesa técnica. Obrigatoriamente, esse pai ou essa mãe deverão ser assistidos pela Defensoria Pública ou por um advogado contratado, ok? Caso ele não consiga contratar um advogado, que nós chamamos de defensor constituído, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, vai lhe ser nomeado um defensor dativo, perfeito? Ou então, se houver defensoria pública na localidade, vai ser-lhe nomeado um defensor público. Tudo bem? Agora, bom, pai ou mãe são citados e eles não contestam o pedido. Já tivemos a conclusão do estudo social ou da perícia. O que vai acontecer? Bom, nesse caso, o Ministério Público vai receber os autos para, no prazo de 5 dias, emitir um parecer sobre isso, a não ser que o próprio Ministério Público seja o autor da ação. Aí é claro que ele não vai apresentar parecer, porque ele é o interessado em conseguir a perda ou a suspensão desse poder familiar. E aí, veja, depois dessa manifestação do MP, quando ele tiver de se manifestar, o juiz ele vai decidir a ação no prazo de 5 dias. Tudo bem? Então, esse é o breve resumo dessa ação, ou ação de destituição ou suspensão do poder familiar. Agora, dentro desse procedimento, com relação à oitiva da criança ou do adolescente, o que acontece? É obrigatória a oitiva dos pais do menor, é claro, e sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, eles vão participar, sim, desse procedimento, tá? Agora, pai ou mãe preso,
Mesmo assim, é obrigatória a oitiva do pai ou a mãe presa? Sim, é obrigatório. Então, veja, nós temos aqui a ação, vai para o juiz, perfeito? O juiz, ele cita o pai ou a mãe. Aqui dentro do juiz, além da citação, ele determina a perícia. Lembra? Acabamos de falar. Beleza. Pai ou mãe vão se manifestar em 10 dias. E durante esse período, porque aqui a gente tem a sentença, né? Durante esse período, a gente tem a oitiva dos pais e da criança e do adolescente, sempre que possível. Então, veja, se o pai ou a mãe estiverem presos, eles devem ser ouvidos também, ok? Veja, não basta só a citação pessoal do pai ou da mãe presa. Se eles estiverem presos, eles também deverão ter a oportunidade de se manifestarem, ok? Então, a lei determina essa oitiva lá no 161, parágrafo 5º. Tudo bem? Agora, gente, isso aqui é algo extremamente específico, de modo que somente se tiver no seu edital cobrando a questão do procedimento para perda ou suspensão do poder familiar, ok? Se não houver essa parte, nem se preocupe em estudar, porque isso é extremamente específico, mas eu trouxe aqui para você a título de informação, para você entender como funciona a mecânica de uma ação dessa natureza. Tudo bem? Portanto, com essas considerações, nós encerramos a segunda parte deste encontro. Até a próxima. Clique like.